Connection Delight, o podcast da Florida Connection, e você vai conhecer pessoas incríveis, histórias super fascinantes, e com isso você vai entender um pouco mais da nossa vida aqui de imigrante. Mas antes de apresentar o casal, é um casal hoje que vai bater um papo com a gente, não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar a campainha, porque toda segunda-feira tem uma história nova para você conhecer de alguma pessoa que você vai ficar deslumbrado. E vamos lá, gente. Hoje eu estou aqui com um casal que, mais do que profissionais, imigrantes, e tem uma história linda para contar, são meus amigos pessoais de mais de 20 anos nos Estados Unidos. Um deles serviu no board, né, da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos aqui da Flórida Central comigo durante muitos anos, e assim a gente foi aumentando a nossa amizade. Mas eles têm uma história de novos empresários aqui de muito sucesso, e eu vou ficar muito feliz se vocês conhecerem nada mais, nada menos do que Paulo e Mônica. Eles são donos da Ashur Lines, Paulo e Mônica de Souza, da Ashur Line, que trabalha com seguros. E eu lembro muito, Mônica, da sua trajetória no comecinho, fazendo os cursos, ainda trabalhando na loja, eu lembro de toda essa batalha, por isso que eu fico muito feliz de ver o sucesso e o resultado de vocês. O Paulo era dono do jornal, ainda é, né? Dono do jornal Nossa online. Gente. Foi assim que a gente se conheceu, mas sejam muito bem-vindos, Paulo e Mônica. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade aqui, estar aqui com você nesse bate-papo hoje com a Florida Connection. Muitos anos de bate-papo, Muitos anos de bate-papo, muitos anos de amizade. E tem muitas fofocas que a gente não pode contar. Muitas baladas, muitos churrascos e assim por diante. Mas então, nossa conversa aqui hoje é para conhecer vocês, conhecer a história de vocês, conhecer a empresa de vocês. Então a gente começa com uma primeira pergunta. De onde vocês vêm? Isso, nós somos de São Paulo, capital. Chegamos aqui dia 27 de maio de 2000. Acho que é uma data que quando você chega nos Estados Unidos ninguém esquece. Um ano depois de mim, exatamente um ano. Eu cheguei dia 1º de junho de 1999. E vocês já vieram casados e tudo? Casados. Já vieram casados, 2 crianças. Meu filho. Minha filha tinha 3 anos, meu filho tinha 1 ano e meio. Eles eram pequenininhos. Eram bem pequenininhos. Mas eu acho que uma coisa que é legal, isso que a gente está conversando, é que todo mundo, no Brasil, a gente tem a nossa experiência de vida, você tem o seu começo. Então, por exemplo, no caso, nós 2 éramos publicitários. Nossa. No caso, nós 2 trabalhávamos junto em uma área totalmente diferente. E aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que é interessante, que muitas vezes, eu acho que isso também deve ter aconteceu com você, e com a grande maioria das pessoas, todo mundo vai encontrar uma nova profissão aqui, todo mundo vai mudar. Então, a sua vida que você era no Brasil, ela dá uma certa ruptura e aqui existe um novo recomeço. Então, como você mesmo mencionou, eu fui trabalhar na loja, trabalhei para Ralph Lauren 7 anos. De vendedora de loja, né? De vendedora de loja. Nossa, eu fiz esse trabalho. Trabalhei na Limited. Lembra aquela loja no Florida Mall? Gente, é um trabalho muito pesado. Hoje eu tenho um respeito com vendedora de loja. Nossa, a Tatiana, minha filha também, ela fala, mãe, vamos arrumar o cabide, botar de volta. Hoje eu tenho um respeito. Se a roupa está quase caindo, eu já pego a roupa e deixo certinho no cabide, entendeu? Porque depois que você passa pelas experiências, os Estados Unidos, ele vai dando uma outra visão pra gente. Eu acho que a gente vai melhorando muito nesse aspecto, porque você passa a ter vivências diferentes. E hoje eu gosto menos de fazer compra do que eu gostava antes, porque você já sabe, a loja vai estar cheia, vai estar lotada, eu já penso assim, eu vou comprar online que é mais fácil. Eu faço isso direto. Eu compro direto online. Mas quando eu estou na loja, eu vou na loja cedo, antes da loja estar toda desarrumada, e eu tomo um cuidado com a pilha, assim, desgraçado, isso, aquilo. Então, eu acho que esse processo de imigração... E por que vocês quiseram mudar para cá? Bom,
Você explica? Nós mudamos no ano 2000. No ano 2000, o Brasil era muito mais violento do que a gente lembra, assim. Todo mundo fala, hoje é violento. Na verdade, nós tivemos ameaça de sequestro das crianças. Então, e a gente tinha 2 crianças pequenas e a gente já estava vindo para cá para passar o final do ano, de viagem só. Mas daí, como a gente teve um pouco antes disso, lá em São Paulo. Só que porque bem antigamente tinha muito mais, na época de 2000, foi uma época que tinha muito negócio de sequestro em São Paulo. Relâmpago também, né? Tinha sequestro relâmpago, eles estavam assaltando muitos prédios em São Paulo também. Estavam assaltando muitos prédios. Então a gente morava no Morumbi, nosso prédio do lado tinha sido roubado quase todos os apartamentos numa noite. Do outro lado também. Então, o porteiro. Daí a gente pensava, bom, o próximo vai ser o nosso. Aí a gente teve uma época bem difícil, assim, que tinha que andar com segurança, com isso, com aquilo. Então foi uma época, assim, bem... um pouco antes da gente vir. Nós passamos uns 6 meses nessa situação, daí a gente estava vindo para cá no final do ano. Aí você está tão saturada, porque também, hoje em dia, é diferente as coisas, mas você procurar de onde está vindo essas coisas, você procurar uma agulha no palheiro. Antigamente, nem existia... Ubina. Coisa, a gente tinha que pegar a Ubina, você tinha que ter BO, boletim de ocorrência para conseguir um Ubina. Ixi, era super complicada a situação. Aí a gente estava vindo passar férias para cá, já pegamos e resolvemos vir, de repente, consultar um advogado, e daí, quando as coisas têm que acontecer, as coisas vão acontecendo assim, vai dando tudo certo, e tudo vai se encaixando. De repente, da viagem que eu vim aqui de turismo, nós tivemos uma proposta de uma empresa para aderir. Eu voltei em janeiro, em fevereiro eu já voltei aqui para fechar o negócio. Olha. Em maio eu já estava mudando, já tinha advogado, já tinha visto tudo andando. Que legal, que legal. Então, vocês dois estudaram no Porto? Não, nenhum de nós dois. Eu estudei no Nossa Senhora do Morumbi. Também fiz Nossa Senhora do Morumbi. Você fez Nossa Senhora do Morumbi? Eu fiz o ginásio no Nossa Senhora do Morumbi. Eu também. Da quinta e oitava Nossa, olha, isso aí eu não sabia, hein? Eu lembrava que a gente tinha estudado em alguma escola igual lá no Brasil. Você não? Não. Nem sendo descendente de alemão? Nem sendo descendente de alemão, porque eu morava no interior nessa época. Morava em Araraquara, eu mudei para São Paulo com 20 e poucos anos para fazer faculdade, fazer Belas Artes, que eu entrei, que eu queria fazer design gráfico. E foi lá que eu conheci a Mônica no primeiro ano, no meio do primeiro ano. Que romântico na faculdade. Aí acabamos a faculdade junto, daí a gente trabalhava dentro da parte de design e a parte de publicidade no Brasil, né? Sim. A gente tinha empresa nisso. E aqui você volta e você se reinventa, assim, totalmente. E eu não acho assim... Eu acho que hoje a somatória de bagagem que a gente tem faz você ficar melhor. Mas difícil você ver um imigrante que ele tenha tido um caminho assim, ele tinha uma determinada profissão e aqui ele tem exatamente a mesma profissão. Não é mesmo. A grande maioria das pessoas recomeça essa história e a sua bagagem do Brasil só vai adicionar para você nessa história. Como é que vocês resolveram entrar na área de seguros? Porque você que começou, sei que hoje vocês trabalham juntos, né? A empresa está indo super bem, super conhecida, enorme, mas você que começou. Essa parte eu conto, porque ela... Na área de seguro, a Mônica tinha sido convidada para participar de uma outra seguradora, fazer o curso e tal, né? E ela não queria, não gostava, tal, continuou trabalhando na loja. E aí, num evento que teve na Câmara do Comércio, naquela época, eu estava com o jornal, eu conheci uma diretora da New York Life, que é uma brasileira, que de Nova York, estava aqui prospectando o mercado, e eu fui conversar com ela tal, e fui vender um anúncio para ela no jornal, né? Olha só! E aí ela, Liliane, ela me falou assim, se você me arrumar um agente, eu compro uma página do seu jornal. Aí eu fiquei todo contente, né? Porque você imagina, um jornal brasileiro, pequeno, tem uma página da maior seguradora dos Estados Unidos de anúncio. Fiquei todo entusiasmado,
corri para a Mônica, falei, Mônica, vai fazer o curso e finalizar isso agora para você ser agente da New York Life. E ela acabou trilhando esse caminho, começou a ir muito bem, né? Com o jornal, que eu conhecia muita gente na época, e fomos crescendo assim devagarinho. Eu sei que vocês hoje vendem todos os tipos de seguro, mas você começou vendendo seguro de vida, né? Eu comecei com a parte de seguro de vida, até hoje a parte que eu faço mais. Porque hoje na empresa a gente tem áreas diferentes, mas eu continuo. Eu comecei com a parte de seguro de vida, a parte de investimento, de aposentadoria privada, college funding. E não é uma coisa muito comum, né? Aqui? Quer dizer, aqui não, no Brasil. Não. Você comprar seguro de vida. Acho que no Brasil, eu acho que ainda não. No Brasil, o seguro de vida é muito mais caro do que aqui, por causa que o índice de acontecer alguma coisa com você lá, tem o custo Brasil que eles falam, é uma chance muito maior. Imaginei. Então, com isso, o custo de um seguro de vida, não estou nem falando de seguros com benefício em vida, o custo de um seguro de vida mesmo, pura e simplesmente, o daqui, assim, é muito mais barato do que o de lá. E tem razão, em função de que tem muito mais violência, muito mais chance de você ser assaltado, uma coisa assim. Eu comecei... Hoje, eu acho que quando a Prudential mudou para lá, a Prudential já começou a vender uma parte desses seguros com benefício em vida, e isso ampliou um pouco a ideia do brasileiro em relação a seguro de vida, que seria talvez uma boa coisa. Mas o seguro de lá ainda assim não funciona como o daqui, porque a legislação no Brasil é diferente da daqui. Aqui, esses seguros, o seu dinheiro cresce isento de imposto e você retira isento de imposto. E lá no Brasil você não tem a mesma isenção fiscal. Então, o cara não tem o mesmo retorno pelo capital. Então, talvez, com um custo de seguro mais alto e sem ter o mesmo retorno do capital, o brasileiro não compra tanto Ele esse pode seguro comprar lá. aqui? Alguns casos, sim. Tem que ter alguns requerimentos, talvez possa comprar aqui. Mas aqui, o seguro ele é visto como um liquid asset. Então, muitas vezes compra isso na Fala em diversificação. português. É, Você entendeu? O que é um liquid asset? Seria É um patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Muitas vezes as pessoas compram isso como estratégia de diversificação de portfólio. E às vezes para não pagar imposto. Então, muitas vezes isso faz parte de um sistema de como você pode reduzir a taxação da pessoa baseada no que ela ganha, isso, aquilo. Por isso que muitas vezes isso é feito junto com o contador para ver o quanto que ainda dá para colocar num plano de aposentadoria, alguma coisa assim, ou como que você consegue encaixar isso dentro do imposto de renda da pessoa. E, Paulo, então quais são os seguros que vocês trabalham hoje? Hoje nós trabalhamos com seguro de vida e essa parte financeira que a Mônica toma conta. Trabalhamos com seguro de saúde. Fala lá. Seguro de saúde, seguro para o americano, para o brasileiro que mora aqui, e para quem vem também visitar, temos seguro de viagem. E seguros de carro e casa também. Estamos com essa área, começamos uns 3 anos atrás. Comercial. Vocês não faziam essa parte antes, eu me lembro. Então, estamos indo nessa área nova agora que tem lá começou faz 2 anos, que é o primo da Mônica, o Valdemar, e tem mais o pessoal daquela equipe deles que está tomando conta dessa área. Então, é completo. Estamos completo. Hoje é uma dos brokers, né, vamos dizer assim, que tem mais todas as áreas de seguros dentro do mesmo local. E algum filho de vocês seguiu aí para a área de vocês ou não? Ninguém foi para a nossa área. Não? Eles ajudam de vez em quando. Meu Deus, por que isso acontece com a gente, né? Eles ajudam de vez em quando. O Felipe, quando agora ele tinha acabado de se formar, tinha um tempo a mais. Então se formou em quê, Paulo? Conta aí, como é que os nossos filhos de imigrantes estão indo? A Giovana hoje é advogada, formada, está trabalhando na procuradoria. Ela trabalha no Attorney General Office da Georgia, que seria o equivalente a uma procuradora do estado. Lá na Georgia. E o Felipe, ele fez social, né? Aquele curso que a gente falava que só o pessoal que fumava maconha fazia no Brasil. Social worker, não? Não. Serviço social? Não, O que ele fazia? Não, o que ele fez lá em Houston.
Fez ciências políticas. As ciências políticas. Gente, o que eu falo? Isso é muito engraçado. E depois ele foi para fazer a pós-graduação em Washington, D.C., e está lá morando. E agora... Fez pós-graduação em Relações Internacionais focado para National Security. Então, automaticamente, os trabalhos deles essas coisas? Não necessariamente. Pode ir para o lado de diplomacia, todas essas coisas. Então, legal. são sempre empregos voltados para o governo. Eles, nenhum dos dois está aqui mais. Não. Nenhum dos dois mora Empty aqui. nest, total. Nossa. Só tem o cachorrinho agora. Como é que vocês se sentem agora, sem os filhos? Porque isso também acontece muito, né, aqui Mas nos também Estados isso Unidos. é outra coisa bem legal. Isso deve ser uma coisa bem interessante de se perguntar. Porque, na verdade, as pessoas pensam assim, ai, meu Deus, meu filho vai para lá, nossa, que horror. No final, é uma coisa bem legal, uma experiência bem diferente, eu acho. Porque eu acho que a hora que... Quando você é novo, você está namorando, tudo é legal, tarana. Aí você casa, você tem seus filhos e a sua vida é assim, aquela correria. Principalmente aqui nos Estados Unidos, que você sabe, a gente cria os filhos, você cuida da casa, você cuida disso, você cuida daquilo, você trabalha fora, é uma série de coisas. De repente, quando as crianças vão embora, você olha para o seu marido, é uma oportunidade de novo de você enjoy o seu marido, entendeu? De você pensar. E hoje, por exemplo, eu adoro quando as crianças vêm para casa, eu adoro a casa movimentada, eu continuo morando em casa grande, eu não acredito nesse negócio que a pessoa fala assim, ai, meus filhos foram para o college, vou reduzir para uma casa pequenininha, eu não acredito em nada disso. Eu gosto de bastante gente em casa, eu gosto que as crianças tragam os amigos, que venha todo mundo para casa, eu adoro isso, adoro casa cheia, adoro movimento, Natal com bastante gente, mas quando eles vão embora, aí você olha para o seu marido e fala assim, nossa, agora a casa é nossa de novo. Porque é gostoso também você ter só o seu marido, ter um companheiro. São situações diferentes. É legal você contar isso, porque é uma entendeu? experiência que a gente no Brasil não vive, né? Não vive, não sei se você é do interior, que vem estudar em São Paulo, mas pra gente que é de São Paulo e cresceu em São Paulo, é sempre aquela coisa, né? Ninguém só sai de casa para casar. E também as oportunidades econômicas dos Estados Unidos são muito maiores que no Brasil. No Brasil, você acaba tendo 2 centros principais de trabalho, que são São Paulo e Rio de Janeiro, sem desmerecer as outras capitais, que hoje estão muito grandes no Brasil. Mas todo mundo acaba querendo ir para São Paulo para trabalhar, no começo das carreiras e etc. Né? Verdade. E aqui nos Estados Unidos, não. Você pode começar em qualquer estado, praticamente, e ter um resultado e ter o mesmo resultado. E o salário é mais ou menos tudo igual aqui nos Estados Unidos. Você vai trabalhar lá no norte, para trabalhar um engenheiro, por exemplo, lá no norte, vai ganhar o mesmo tanto quase que ganha aqui na Flórida ou que ganha na Califórnia. É mais ou menos padronizado. Então, as pessoas acabam correndo atrás onde tem mais oportunidade. É verdade, é verdade. As minhas fizeram faculdade aqui, mas as duas aqui na Flórida. Ninguém foi embora. Então, eu gosto de conversar porque realmente é uma experiência diferente. E isso que você falou, que a gente vê nos filmes, né? Quando chega época de Natal, Thanksgiving, vem todo mundo para casa. Aquela coisa de curtir a família também, né? De ficarem juntos, ver os amigos de adolescência. Isso é muito legal. Eu queria fazer uma pergunta que é bem atual, dessa trajetória atual de vocês, e que muita gente não entende. O que é o Obamacare? Bom, o Obamacare, em resumo, é o apelido de uma lei que regulamentou todo o seguro nos Estados Unidos. Então, hoje, todo mundo que tem um seguro-saúde, seja individual, que você vai comprar no mercado, no marketplace, ou você trabalha com uma empresa que te oferece um seguro, esses dois seguros estão debaixo dessa lei, que tem que cumprir uma lei que regulamentou o seguro de saúde nos Estados Unidos. Porque antigamente, as pessoas, antes de 2014, quando começou a valer a lei, você comprava um seguro individual, por exemplo, e ficava pagando lá 10, 15, 20 anos. E quando você começava a usar o seguro, porque você estava ficando mais experiente, a seguradora começava a aumentar muito o preço, ou até te botava para fora. Falava, não, pode cancelar seu seguro que está muito caro para a gente não te quer mais. Então, funcionava assim aqui nos Estados Unidos, e as pessoas se esqueceram disso, então reclamam... Ou não cobria determinadas doenças. Caso, né? Eu que tinha tido câncer, era complicado. Não, e mesmo, por exemplo, às vezes falava assim, olha, esse tipo de tratamento é coberto, esse daqui a seguradora se recusava.
pela lei atual, é uma lei de proteção ao consumidor, regulamentando o seguro-saúde. As pessoas olham para o Obamacare pensando que é o seguro-saúde de individual. Na verdade, a lei é muito mais abrangente. A lei, ela regulamenta, inclusive, o seguro corporativo que uma empresa dê aos empregadores, porque é uma lei que regulamenta todo o seguro-saúde nos Estados Unidos. Então, não é uma coisa da Flórida, não é uma coisa de quem está no Medicaid, no Medicare, é de todo mundo. Então, vocês acharam que foi uma boa coisa? A lei é boa, muito boa. O seguro-saúde nos Estados Unidos tem uma série de problemas ainda como seguro-saúde, e a Flórida, especificamente, tem mais problemas, porque durante a pandemia, por exemplo, muita gente mudou para a Flórida. Uhum. Os requerimentos para uma pessoa se formar na área de medicina ou ela poder ser médica aqui, continua sendo os mesmos. Quando você tem uma população muito crescente vindo para cá e você tem uma imigração constante buscando pela Flórida, essa população aumenta muito, mas não se forma na mesma época o mesmo número de médicos, enfermeiros, todas essas coisas. E os requerimentos são iguais. Então, por exemplo, cada escola tem que ter uma enfermeira a cada 20 alunos. Não sei como qual número. Escola pública. Ah, é? É obrigado a ter a cada sabia. X. Então, tem uma série de requerimentos e não tem pessoas suficientes para suprir todas essas posições. E ninguém muda a legislação porque eles acreditam que o daycare precisa ter X pessoas, alguém da área de saúde. A escola, assim por diante. Então, hoje, por exemplo, quando a pessoa ingressa num seguro-saúde aqui, a primeira reclamação dela é: eu liguei para o meu médico, ele só tem consulta daqui a 3 meses. Uhum. Porque existe um número maior de pessoas em relação a um número maior de médicos. Esse é um ponto. Segundo ponto, os brasileiros chegam aqui, o que eles querem? Alguém que fale português. E a gente tem um número limitado de médicos. De ginecologistas brasileiros, de cardiologista e assim por diante. Mas o mais legal, já te interrompendo, é que quando nós chegamos não tinha ninguém. Nem existia. Não tinha nada. Não tinha nada. Hoje tem um monte de opção. Hoje tem um monte de opção, mas a gente vê por esse lado. Às vezes, outro dia o cara me ligou e falou assim: mas não tem nenhum neurologista brasileiro. Eu pensei assim, mas antigamente nem tinha um médico brasileiro. Hoje a gente já consegue numa série de áreas, ainda não tem todas as áreas. Então, a gente mudou muito. Porque se você lembra, isso que você está falando é uma coisa bem legal. Se você lembra, na época que a gente mudou, não tinha advogado brasileiro aqui. Não tinha médico brasileiro, não tinha nada brasileiro. A gente ia para os americanos, a gente é acostumado a ir para os americanos. O pessoal que falava espanhol, né? Não, contadores. O meu contador era hispano. Assim, hoje, gente, a gente vive o melhor dos mundos. Melhor dos mundos, a gente está nos Estados Unidos. Até de produto. Você lembra que existia um supermercadinho que era o La Placita, que era mínimo, que quando você chegava lá e comprava creme de leite, eu falava assim, encontrei creme de leite mamão, hoje. Eu lembro que eu amava mamão, e não sei, encontrava mamão em lugar nenhum, papaya, nada. Hoje qualquer lugar. Você vive igual você viveria no Brasil. Igualzinho. Uhum. E o que você sente mais falta do Brasil? Alguma coisa? Olha... Nossa, demorou, hein? Acho que nada. Hoje eu acho que a gente não sei. Eu esse ano fui, especificamente esse ano, eu tive que ir uma série de vezes para o Brasil. Eu fui lá, assim, atrás de... você chega no Brasil, você quer comer comidas diferentes, isso, aquilo, mas aqui hoje você tem bastante coisa. Você não tem coisas tão específicas. Principalmente em relação a São Paulo. São Paulo acho que é mais sofisticada, né? Digamos assim. Porque em termos de variedade aqui a gente tem também bastante. Tem tudo, bastante. Então eu acho que hoje... Você tem muita família no Brasil ainda? Não, tenho pouca gente. E você? Eu tenho, todos os meus irmãos estão lá. Meu pai e a mãe já são falecidos.
Então tem 5, eu e mais 5 irmãos ainda, 4 irmãos. Então, para você seria mais a família mesmo, né? A gente sente falta realmente mais da família, mas mesmo a família, depois de tanto tempo, é engraçado, as pessoas vão se apercebendo disso com o tempo. Eu vou encontrar com meus irmãos, não é igual antigamente, quando você morava na mesma cidade, tinha os mesmos assuntos, etc. Então, quer dizer, a minha vida é totalmente diferente aqui, e a vida deles é totalmente diferente lá. A gente tem a ligação de ter sido irmão, ter morado junto vários anos, mesmo pai, mesma mãe, mas os assuntos de conversa são muito diferentes, né? Então a gente chega lá, a gente acaba conversando do passado, de 20 anos atrás, 25 anos, parente. Onde está aquele primo, onde está aquela prima, tio que morreu ano passado. É mais ou menos assim. Mas não tem mais assim aquela ligação muito grande. Até com os próprios amigos que você fica um tempo sem falar, vai acabando se distanciando, né? Não porque deixou de ser amigo, mas você tem que não ter os mesmos assuntos, realidades diferentes. Novos amigos, né? Dá para você criar novos amigos. Aqui, eu acho que a gente vai se adaptando. Hoje não, já faz um bom tempo, mas eu sinto bem aqui como casa mesmo. Você não sente isso? Eu sinto, a minha casa é aqui. A minha casa é aqui. Eu não consigo me imaginar morando de novo no Brasil. Nem eu. Mas se você ir visitar de uma coisa, agora, morar dia a dia, e São Paulo é uma boa cidade, mas, nossa, não consigo me imaginar. Eu conheço várias pessoas que voltaram, ficaram um ano e achavam que voltaram voando para cá porque não conseguiram se adaptar. É fila no banco, fila para tirar um documento, tudo isso é complicado. Um outro conceito bem importante que ele está falando. Porque eu tenho vários clientes, porque são mais de 10 mil clientes no escritório, então você vai aprendendo um monte de histórias. E as histórias, eu fico pensando que é a oportunidade de aprendizado para a gente, de crescimento. Com certeza, E eu vejo gente falando assim, quando eu me aposentar, eu vou para o Brasil. A pessoa tem um Brasil na cabeça dela que não existe mais. Que é o Brasil que ela largou há muitos anos atrás. Número 2. A gente vai se adaptando tanto com o sistema daqui, que quando você chega lá, você nem sabia o quanto você era tão bem adaptado aqui. Porque você chega lá, você começa a sentir falta de tudo que você tinha aqui. Então, o que eu vejo, alguns dos que foram, quando chega lá, não se adaptam. Aí tem duas situações. Se a pessoa que tem uma boa condição financeira, porque ela pavimentou bem essa parte de aposentadoria aqui, isso, aquilo, ela fica um pouquinho, volta para cá. Se a pessoa que não se estruturou bem, ela tem que continuar lá, porque afinal de contas, o dólar está 1 para 6. Então lá o dinheiro dela vale mais, ela pode ter o pouco que ela tem, ela consegue ter uma vida melhor. Então aí ela acaba sendo meio que obrigada a ficar lá. Daí o que eu vejo as pessoas procurando ir para o sul, porque o sul você ainda tem uma vida um pouco melhor, mais tranquila. Segunda coisa, a pessoa que ficou doente, se ela não se estruturou bem aqui, o Brasil acaba tendo que ser uma opção, porque você consegue um cuidado num custo relativamente melhor. E fora os contatos que você construiu a vida inteira lá também, isso tem, né? Eu tenho família com 500 médicos e tal. Sim. Mas eu acho que tudo isso que a gente falou, o que eu queria tirar de vocês, vindo de dois aspectos, como imigrante e como profissionais da área de seguros, qual é a principal mensagem que você gostaria de dar a cada um de vocês separado para quem está escutando a gente? Como imigrante e como dentro da sua área. Bom, dentro da minha área, eu diria que o mais importante é a pessoa se preparar bem financeiramente, no aspecto de que as pessoas estão vivendo cada vez mais. E hoje o risco de eles falam que é o risco de você viver muito, é um dos riscos americanos que eles colocam, que é a pessoa se preparar bem o suficiente para ela não sobreviver ao dinheiro dela. Então, esteja você no Brasil, esteja você nos Estados Unidos, eu iria falar para você guardar um tanto para sua poupança, porque isso mais para frente
vai ser uma coisa que você vai necessitar. Se for nos Estados Unidos, você tem a vantagem do seu dinheiro, algumas aplicações onde seu dinheiro pode crescer isento de imposto e você retira isento de imposto. Então, isso seria uma grande vantagem. Eu daria um conselho assim das pessoas não desistirem. Somente quem está chegando, fazendo um processo agora, eu vejo muita gente, tem muitos clientes no escritório fazendo um processo de green card, etc., que está demorando. Não desistir dos sonhos e persistir, mesmo que seja negado uma vez, aplicar de novo, talvez com trocar de advogado, sempre procurar, não desistir, porque eu tenho clientes que ficaram fizeram 3, 4 processos e no final receberam o green card. Então, isso é uma parte muito importante. Isso é muito legal você falar, porque eu vejo que desde que a gente chegou aqui, né, isso vale para vocês escutarem, desde que a gente chegou aqui, a gente teve várias ondas de imigrantes, né? E com vistos em evidências diferentes. Quando vocês chegaram no L1, né, que tinha todo mundo fazer L1, depois H1B, depois virou EB1, gente, é assim. Então você tem que persistir, porque uma hora vai dar, não pode desistir. Mas lembro que vocês dois falam muito de fazer as coisas corretas, né? Não usar o Obamacare se você tem, né, aquele negócio de que dentro dessa legislação eu sei que você tem uma proteção de isenção muito alta para quem não ganha bem. Aí, às vezes a pessoa... Tax credit, que seria. Às vezes a pessoa está no Brasil e esconde a verdade para poder ter esses benefícios. Isso uma hora também dá errado, né, Paulo? Isso dá errado, vai aparecer mais para frente. Os chineses têm um problema, a comunidade chinesa muito grande com esse de não falar sobre o patrimônio que tem. É engraçado, porque eles mudam para cá e escondem o patrimônio que tem na China e um dia os filhos vão pagar essa conta no imposto de renda que vai aparecer. Hoje em dia, com questão de comunicação dos impostos de renda de todos os países, está tudo ligado à globalização. É muito difícil esconder as coisas como se fazia antigamente. Eu sempre aconselho as pessoas terem aqui, quando chegam, aprender inglês, ter um advogado e um bom contador. São 3 coisas fundamentais para quem está aqui chegando, porque um advogado, você vai fazer até para comprar sua casa, se tiver um advogado, você sabe, se é realtor, se ele puder ver o seu contrato, etc., talvez vai te livrar de algumas coisas, porque nem todos estão fazendo tudo certinho para você, muitas vezes estão... A gente faz tudo certinho. Com certeza, tenho certeza absoluta. E um bom contador para você não cometer os erros que eu vejo muita gente fazendo, de tentar esconder o patrimônio do Brasil ou mentir sobre o que ganha aqui. Eu sempre falo que o Al Capone foi preso porque sonegou imposto de renda, não porque ele mandou matar um monte de gente. Isso foi em 1900 e tanto. É verdade. Então, aqui nos Estados Unidos, o imposto de renda é muito sério, é muito complicado, então você tem que ter um bom contador sempre do seu lado para te ajudar. É isso aí. Bom, a gente já sabe tudo de vocês. Para onde vocês vão, hein? Qual é a última pergunta que Essa é a última pergunta que eu queria fazer. Para onde vocês vão? A Shoreline vai virar nacional? Vocês já vi que voltar para o Brasil vocês não vão? A ideia é crescer a empresa. Hoje eu trabalho com um programa de mentorship dentro da empresa. Então eu ajudo a mentor outros agentes. Hoje nós já estamos com a licença em 9 estados. Uau, então a gente fantástico. tenta, ainda está vendo para... E já atende algumas pessoas em outros estados, não em todas as linhas, mas em algumas linhas a gente já atende nesses novos estados. E a ideia é, dentro da Flórida mesmo, abrir bases diferentes. Em outras cidades. Em outras cidades. Maravilha. Estão crescendo. Desejo um sucesso gigante para vocês. Obrigada. E essa história é uma história muito bonita de sucesso. A Shoreline tem quantos anos? Hoje nós estamos, já vai fazer 14 anos que eu mexo com isso. Não, mas a empresa em si, a Shoreline... A empresa tem 7, 8 anos. Foi um crescimento, assim, fantástico. Meus parabéns. É isso aí, gente. Vocês viram que quanta história bacana de imigrantes que deram muito certo. Tem os seus desafios, tem as suas histórias para contar, mas vale muito a pena. Então, gente, se inscreva no canal, aperta a campainha e toda semana é uma história muito legal. Eu adorei. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade.